a partir do município de Juiz de Fora, Minas Gerais, sob Pela o ordem, argumento presidente, de que... pela ordem, por favor. Não, em todas as ocasiões de votação é lido a ementa. Você está sendo lido toda a acusação por parte do delegado, com todas as argumentações. Parece que eu já estou sendo indiciado, tá? Porque você está colocando todos os argumentos do delegado na acusação dele. Então, já configura aqui um processo de acariação, porque você está lendo os argumentos dele contra mim. Não, vereador. Sim, tá, Não, sim. vereador. Não está sendo lido Não, a vereador. ementa. Está sendo lido estou- todo o processo de acusação Na verdade, que ele vereador, faz contra mim. Na verdade, Isso não está vereador, sendo justo. Não, deixa eu só falar uma coisa. Nós levamos lá para baixo 2 possibilidades e todos os vereadores concordaram, até mesmo para que Vossa Excelência não fosse prejudicado de não ser publicizado, de lermos na íntegra as 2 peças. Não é para lhe prejudicar, muito pelo contrário. E outra coisa, não foi uma decisão minha, foi uma decisão do colegiado. Sim, mas é lido a ementa. Você está sendo lido toda a acusação. Parece que eu vou ter que fazer uma cariação aqui com todos os fatos. Eu vou ter que ir para a tribuna e vou ter que defender, nesse momento de apenas a receptação do processo, eu vou ter que agora fazer uma defesa de tudo que está sendo lido. Ou seja, nós já estamos antecipando o processo. Não, vereador, não está antecipando estamos, sim, nada. Porque a partir do momento que você está publicizando todos os argumentos que o delegado está utilizando para me acusar, eu vou ter que agora, imediatamente, praticar a minha defesa. Sob todos os argumentos. Isso aqui vai virar uma sessão que eu vou querer tempo para me defender de toda a ementa lida, vai virar um processo de contraditório e ampla defesa. Porque está sendo lida a acusação publicamente. E está sendo lido publicamente, eu quero minha defesa publicamente. É para receber tem que ler a ementa. E aí cada vereador faz o seu julgamento disso. Se vai receber ou se não vai receber. Agora, ler toda a acusação, dos argumentos, que não são fatos, do delegado, não é justo. Do jeito que está sendo lido, parece que já teve um julgamento, que tudo que ele está falando é verdade. Não, eu faço leitura da ementa, eu vou lá, eu vou fazer minha defesa do porquê não tem que ser aceito essa apreciação, e pronto. Agora, ler toda a acusação da parte, eu vou ter que fazer meu contraditório e ampla defesa aqui. Vamos colocar em discussão e votação a denúncia, o recebimento da denúncia sem número de Cleiton Lúcio Santos de Souza. Em discussão, com a palavra, o vereador Greg Duarte. A cada tempo que passa, eu vejo que não há, como é que eu posso dizer, um critério para ser utilizado. No Brasil inteiro, não é só na Câmara de Vereadores, não. Aquela famosa frase que as mães falam, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. No Brasil isso não acontece, não há um critério para isso. Tudo depende de quem é a parte que está acusando. Quem é a parte que está sendo acusada. Tudo depende disso. O resto não importa muito. O que importa é só essas partes. Qual é a sua relação pessoal com as instituições? É difícil porque, assim, eu achava que se tinha liberdade de expressão nesse país, mas não tem. Talvez eu tivesse mais liberdade de expressão na época de cidadão comum. Como vereador, parece que eu tenho menos liberdade ainda. Talvez o artigo 53, que fala da imunidade parlamentar, não sirva para muita coisa. Tudo depende de qual grupo você pertence, qual é a sua relação, quem você conhece. Aí a pessoa física do seu Cleiton, ele vem dizer que eu estou contando mentiras, ele diz aqui que trouxe fatos inverídicos, que caluniam, difamam a sua pessoa, etc., que ele não é o delegado que conduziu a investigação. E aí ele mostra-se alguma certidão, que é o Frederico, etc. Mas eu tenho, já como documento público, o relato da Carolina Penco, que ela diz que foi a Polícia Federal, na companhia de minha ex, juntamente com quem estava lá, e quem confeccionou o registro de ocorrência, foi o delegado da Federal. Esse aí que está me representando. Ah, mas ele é o delegado da Federal. Aí ele faz uma porção de acusações, de quebra de decoro, etc. e tal, e fala da Beatriz que já foi exonerada. Tá, mas está se baseando o quê? Eu vi, assim, muitas acusações. Ah, mas Greg, você
foi para cima do delegado. Você acusou o delegado. Bom, peraí. Eu falei que ele tem pecunia pessoal. E mostrei provas, alegando que, olha, quem confeccionou o registro de ocorrência foi ele. Ele agora é atual marido da minha ex-mulher. E ele não tinha jurisdição sobre o caso, tanto que o Ministério Público Eleitoral informa que os fatos de gastos de campanha e a suposta existência de funcionário fantasma são fatos desconexos. Não caberia a Polícia Federal investigar. Mas parece que meus argumentos e minha fala não surtem qualquer tipo de efeito. O que surte efeito é a autoridade de delegado da Polícia Federal. E aí parece que o que ele fala já é uma verdade absoluta. Parece que ele é um ser humano, como qualquer um. E seres humanos, por acaso, estão livres de se sentir inveja, ciúme ou picuinha? Eles estão livres disso? Então, assim, eu fico imaginando se aqui nenhum vereador pudesse mencionar nenhuma figura. Imagine só se Fernando Jordão ou qualquer outra figura que seja algoz de algum dos senhores aqui, viesse fazer uma representação na Câmara de Vereadores contra os senhores. E alegasse as mesmas alegações, delegado, que você está caluniando, difamando, e etc, e etc. Aí caberia, então, a Conselho de Ética, a Câmara, acolher todos os pedidos. Não existe sequer uma denúncia do Ministério Público contra mim. Não existe uma condenação sobre isso. Então, isso aqui vai ser acolhido pela acusação de que eu estou acusando o delegado de picuinha pessoal. Eu não tenho direito de defesa, então. Então, o delegado pode fazer o que ele quiser, a manchete que ele quiser, passar para a imprensa, e eu não tenho direito de me defender, porque se eu vier aqui para defender a minha honra com as verdades que eu posso provar, aí eu estou errado e mereço sofrer um recebimento de denúncia do Conselho de Ética. Não cabe. É lastimável, é perigoso. Imagina se você for usar esse mesmo critério para todas as acusações que, porventura, vier para qualquer um dos vereadores aqui. Precisa de elementos fáticos, de provas que você cometeu um crime. Se nem a Justiça ainda teve tempo de verificar isso, como é que a Câmara vai proceder com um processo de Conselho de Ética? Se não houve tempo hábil, sabia que o inquérito da Polícia Federal está sendo prorrogado há mais de um ano? Por falta de provas, falta de provas, falta de provas, que a busca e a apreensão não achou qualquer coisa na minha casa. E aí a Câmara vai se antecipar a tudo isso porque a mídia trouxe, ou porque é o delegado da Polícia Federal? Mas será que está sendo justo isso? Por que a Câmara não aguarda a Justiça dizer se eu cometi algum crime ou não? Por que já vão receber algo para proceder, para investigar, se nem a Justiça não teve tempo hábil? Se tivesse tempo, tivesse alguma irregularidade, já teria uma denúncia do Ministério Público há muito tempo. Mas a servidora e tal, beleza, ela foi exonerada, há uma discussão se poderia ou não poderia, uma discussão de mérito que não caberia conselho de ética para isso. A menos que tivesse uma prova, algo de que eu tivesse recebido algum dinheiro. E não tem nada. Não existe qualquer indício de peculato. Então, de maneira triste, lamentável. Eu acho que eu não sei se posso dizer, a minha liberdade de expressão é a coisa que eu mais preservo. É o que eu acho que, cara, é o que eu tenho. Pensei, vou virar vereador e vou poder ter imunidade, né? Vou poder falar o que eu penso. Eu não consigo sequer me defender. Eu não posso sequer me defender. Porque se eu me defender, eu estou errado. Eu posso defender a minha honra aqui. Eu não posso dizer o fato de que o delegado é marido da mesma mulher. Eu não posso dizer isso, porque isso é considerado um ataque ao delegado da Polícia Federal, quebra de decoro parlamentar. Fique quietinho, Greg. Ninguém precisa saber que a sua ex-mulher é a atual mulher do delegado. Ninguém precisa saber que a menina que ensejou o registro de ocorrência é amiga e estava lá junto da sua ex, mais o delegado. Ninguém precisa saber disso. Fica quietinho.
toma essa porrada e fica quieto. Deixa a população achar que toda a manchete da Polícia Federal é uma verdade absoluta. Porque, sim, o delegado é um Deus e possui a honestidade em 100%. Você não, você é vereador. Vereador, mas você, Greg, você não. Ele tem a verdade absoluta. Você não. Não, essa casa não merece acolher um procedimento desse. Eu fico assim triste, eu fico triste, lamentável, porque a única coisa que eu queria que esse Brasil tivesse é pau que dá em Chico, dá em Francisco, é só isso. Se for proibido, seja proibido para todos. Se for permitido, seja permitido para todos. Agora, você dá direito a um e não dá direito ao outro, e tudo bem, passa batido, é a coisa que mais me traz tristeza nesse país. E é a vontade que eu tenho, de vez de parar. Falei, por que eu fui vencer essa eleição, né, bicho? Estava muito mais feliz na Polícia Militar, mas Deus me fez chegar até aqui e eu sigo o caminho com coragem. Porque Deus me fez chegar até aqui e eu acredito num propósito. Já passei por coisas piores, acusações piores, enfim, 1 milhão de pessoas que me odeiam, faz parte, quando você entra num cenário político. Mas eu gostaria muito de às vezes, voltar ser só um cidadão comum, poder falar, apesar de que, enfim, vou sempre sofrer processos de difamação. Eu queria que não tivesse. Eu acho que não deveria ter esse suposto crime de calúnia, difamação, injúria. Isso é para tolir liberdade de expressão, isso é absurdo. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser e cabe a outra pessoa ter o direito de resposta e se defender. Sabe, agora, o que mais nós vemos hoje são parlamentos, seja ele municipal, estadual ou federal, fazendo leis que vão tolir a liberdade de expressão das pessoas. Então, hoje, a Câmara aceitar essa representação para mim, uma falta de critério absurdo, que eu sei que é só porque é comigo, porque se não fosse, ninguém nem teria subido para a pauta. Essa é a minha opinião. Infelizmente, muitos não vão gostar e vão me atacar por isso, porque a gente não pode falar o que pensa. Vai perguntar, poxa, por que está acontecendo isso comigo? Ah, porque você falou, você foi atacar. Não ataquei ninguém, eu me defendi. Me defendi de uma operação muito injusta, que foi a tentar achar pelo em ovo. Não existe nenhuma transferência bancária ou algo que pudesse levar a um indício de recebimento de dinheiro. E aí eu sofro uma manchete dessa, e aí todo mundo contra mim, e aí tudo bem, é o Greg, né? Bota para frente, por que a gente vai segurar esse pepino? Bom, a Câmara deveria não receber essa apreciação do Conselho de Ética, porque sequer tem uma denúncia do Ministério Público, sequer houve qualquer punição, condenação para dizer que eu sou culpado de alguma coisa. Então, essas são minhas palavras, presidente. Vou seguir firme. Então, que a justiça Vereador, seja feita e esteja na mão de Deus. O que eu não vi nenhuma explicação na fala do vereador Timóteo, tudo bem, eu concordo com a opinião dele, né? Mas uma coisa que não vi ninguém argumentar é sobre o critério. Qual o critério que essa casa utiliza para receber uma denúncia para apuração no Conselho de Ética? Porque, sim, outros vereadores em outras legislaturas já sofreram representação. Então, qual é o critério? Porque é em cima do critério que eu fiz a minha frase da questão de pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. É só isso que eu quero. Eu quero que seja justo, que o critério seja estabelecido. Qual o critério para se receber a denúncia? Vereador Greg, o senhor quer fazer uso da tribuna? Com uma ampla defesa aí o contraditório, se o senhor quiser falar mais uma vez. Posso falar daqui mesmo? Vá na tribuna, por favor. Aos críticos, já passei por situações bem piores. Não preciso de política para sobreviver. Essa questão, o vereador Leandro Maria fez um bom discurso. Agora, o que eu estou questionando
é critério. É só isso. Todo mundo quer a verdade. Isso é óbvio. Todo mundo quer que quem cometeu um crime seja punido. Tudo bem. Mas eu estou absolutamente tranquilo quanto à questão se cometia um crime ou não. Só que a questão não é essa. A questão é o linchamento da opinião pública com base numa acusação que, na verdade, está em fase de inquérito, ainda não tem nem uma acusação formal ainda. É uma fase de inquérito de alguém que possui parcialidade. Parcialidade. E, no momento, a casa vai avaliar essa parcialidade, mesmo com todos os fatos que eu mostrei. Aí a pergunta que é inerente ao caso que não foi respondida: qual o critério? Qual é o critério para se a casa receber ou não uma denúncia de um parlamentar? Precisa de denúncia do Ministério Público? É uma pergunta. Precisa de condenação? É uma outra pergunta. Precisa apenas de repercussão midiática? Precisa apenas de uma representação de uma pessoa qualquer? E se alguém vier fazer uma representação contra o mandato dos senhores? Qual vai ser o critério? Vai ser recebido? Vai subir para a pauta complementar assim? Qual é o critério? Porque já teve vereadores que sofreram representações. Então, se for o critério de receber todas, independente da fase que se encontra um inquérito policial, beleza, todo mundo vai ser recebido para o Conselho de Ética, vai sofrer a investigação do Conselho de Ética, independente da Justiça. Esse é o critério? Se for, tudo bem. Então, que o Conselho de Ética faça a investigação à parte, antecipadamente à Justiça. Não, Justiça, olha, nós vamos investigar aqui, quero decoro parlamentar, ou seja, se vocês forem avaliar o caso da funcionária, vocês estão se colocando no lugar da Justiça. Se vocês forem avaliar o meu discurso na tribuna, os senhores estão dizendo que, olha, nem tudo que se fala aqui pode ser falado. Então, quando teve uma discussão em briga lá com o deputado Marcelo de Seudino, bom, ele atacou, teve até coisas físicas. Aí como é que faz? Não, mas peraí, não, aí é de outro jeito, mas isso aí não é a mesma coisa. É só isso. Qual o critério? A Câmara não pode avaliar se houve crime, porque estaria sucumbindo ali o papel da Justiça. Vai avaliar a minha fala e a imunidade parlamentar. Então, eu não xinguei. Eu não xinguei o delegado. Eu não utilizei nenhuma palavra de baixo calão. Eu defendi a minha honra dizendo apenas os fatos, de verdade, que eu já mencionei, que ele é atual marido da minha ex-mulher, e confeccionou o registro de ocorrência. Respeita a fala aí, amigo. Vamos respeitar a fala do vereador, por favor. Obrigado aí. Apresenta a pessoa que está gritando aí, se tiver coragem, apresente-se, para a gente saber a sua idoneidade moral e a sua parcialidade comigo. Se apresenta aí. Levanta a mão aí, quem tem coragem de gritar aí, apresente-se. Não tem, né? Ninguém vai levantar a mão, quem gritou? Para a gente saber para quem você trabalha, quem você apoia politicamente. Respeito para quem, cara? Ah, que bom, então você está Pessoal, por favor, a gente está num momento tão crítico e sério da Câmara, vamos deixar o vereador expor suas palavras, por gentileza. Pois é, aí a pessoa que fica gritando, de novo, já se acovardou, né? Cara, você pode defender essa bandeira, você pode estar feliz aí com o que está acontecendo comigo, faz parte. O que mais tem agora são críticos comemorando o que está acontecendo com o Greg Duarte. Os críticos não entendem o seguinte: eu sofro essa perseguição há muito tempo, desde 2019, na minha corporação. E estou tranquilo para o destino que Deus me der. De qualquer maneira, minha página vai estar lá. Enquanto eu puder, eu vou estar utilizando a minha opinião e falando na minha rede social, e sim influenciando a população que pensa como eu, independente se tem mandato ou se não tem mandato. Então, é
Os críticos, tudo bem, cara, eu sei que vocês estão doidos aí para ver o Greg cair, mas o Greg está tranquilo porque ele não precisa de mandato para sobreviver e não tem apego a cadeira nenhuma. Faz parte aí desse jogo político. Mas voltando aqui ao cerne da questão, a questão toda é só o critério que eu acho que deveria ser pensado por essa casa e lembrar que representação qualquer um dos senhores pode receber. Então, o que basta? Basta alguém representar contra? Basta ter uma denúncia do Ministério Público ou basta ter uma condenação em primeira instância? Qual o critério que vai ser utilizado para a Conselho de Ética proceder contra um parlamentar? Defina o critério, aí me avise, para eu poder cobrar depois se acontecer com outro colega a mesma coisa, ou então buscar o passado. Olha, aqui nesse caso, o vereador sofreu representação e o Conselho de Ética não procedeu sequer uma investigação. A Constituição diz, todo inocente tem que se prove o contrário. Então, o Conselho de Ética que não tem atribuição para julgar se eu sou culpado ou não, vai proceder com o quê? Estão se antecipando aos fatos, só por conta de que é o delegado da Polícia Federal que está pedindo. Agradeço demais as palavras do vereador Charles. De fato, a gente sempre pode tirar algo bom de algo ruim. Acho que no final das contas você disse isso. Então, sim, se for para parar para analisar tanta coisa ruim que eu passei, no final das contas cheguei até aqui. Obviamente isso não é um fim, mas é só mais uma dor de cabeça, que é chato, porque quando você se sente injustiçado, quando você vê que é mentira, quando você vê que é picuinha, quando você vê que tudo está acontecendo com perseguição para te prejudicar, você fica chateado e que você tem que ficar falando, se defendendo, sabendo que aquilo ali, uma porrada de gente vai utilizar para te manchar, para te queimar sobre mentiras. Mas, de fato, eu não tinha parado para analisar, vereador Charles. Tudo acontece por um propósito. A gente sempre pode ver coisas boas em algo ruim. De fato, procedendo com o Conselho de Ética, o assunto não morre, né? E o assunto continua. Eu queria mudar de assunto, tem muito trabalho para fazer. Tem muitas demandas da população me pedindo para fazer diversas coisas. E tem que ficar dando transparência de um processo contra mim, falando sobre a mesma coisa. E isso vai se tornar um assunto da vida angrense, o processo contra mim. Tudo bem, aceito, é o destino que Deus deu, né? Então, obviamente, eu sou só um réis mortal, não consigo, às vezes, vislumbrar o que Deus quer para a gente, mas avaliando agora a fala do vereador Charles, parece fazer algum sentido no final das contas.